num imóvel ali que tivesse esse tipo de irregularidade, mas não é um problema deles, é uma questão da direção que escolheu esses imóveis, Claro. né? Isso é o primeiro ponto. E o segundo que eu ia falar é que acabou de sair um desabafo aqui do Memphis, né? Sim. Que aparentemente está muito incomodado. Eu estou vendo aqui muitas mentiras foram espalhadas, as campanhas contra o meu nome continuam e não fica muito claro contra quem que ele está revoltado. Parece que ó, uma parte da imprensa tentam criar uma má imagem, tentam criar um atrito entre apoiadores e eu. Haverá um momento que falarei sobre algumas coisas e esse momento está muito próximo e depois ele vocês continuam brincando comigo, mas o karma é real, está chegando para todos, tomem muito cuidado, enfim. Aparentemente ele está bem irritado aí com alguma coisa que não ficou clara. Teve aquele episódio na saída do jogo lá que ele não estava com uma cara de muitos bons amigos. Eu acho que as pessoas interpretaram que ele não tinha ficado satisfeito com o departamento de futebol do Corinthians, mas ele tá. Parece mais uma vez uma demonstração de insatisfação dele, já tinha acontecido anteriormente. E sobre o clube em si, é uma coisa o que saiu do Corinthians na semana passada, o balancete, o Corinthians teve um déficit grande no primeiro semestre, gestão ainda do Augusto, quase o tempo inteiro, e graças a um gasto de quase 95 milhões a mais. E é esse que é o problema. O Corinthians não está ganhando pouco dinheiro. O problema é que ele gasta demais. Fui perguntar para o pessoal da direção do Corinthians, eles falaram assim: olha, o problema que a gente tem é que a gente está no meio de temporada, a gente não consegue romper um contrato agora, só assumiram em definitivo, e eu acho que o argumento faz sentido. Assumimos o clube em definitivo ali em agosto, né? E não tem como sair rompendo o contrato. E eles vão ver para o ano que vem, vão tentar entrar mais firme para ter uma redução de custos geral no futebol, porque é o único jeito. O clube está gastando quase 100 milhões a mais no semestre, aí de repente já é certo que vai ter um déficit no fim do ano, e aí vai bater, sei lá, 180 milhões ou 200 milhões a mais no ano de gasto em relação ao que estava orçado. Não faz o menor sentido num clube que está com a dívida nesse sentido. Mas o que eles argumentam é que não dá para mudar o curso nesse momento da temporada. E de fato, você vai sair rescindindo o contrato, de repente você vai ter que pagar até mais para rescindir. Mas para 2026, o que me disseram é que vai ter uma previsão de redução de custos e é absolutamente necessário, né? Este é o Corinthians. Infelizmente, este é o Corinthians. Vamos para as efemérides de Zé Trajano. Começando com Lupicínio Rodrigues, que nasceu num dia 16 de setembro de 1914. Morreu aos 60 anos, jovem, em 74. Zé Trajano, o rei O, do Lu- dor de o cotovelo. Lupicínio, o Lupicínio foi um baita compositor e cantor, né? Ele cantava baixinho, né? Ele é pré-bossa nova. Ele podia ter participado da bossa nova pela maneira dele cantar. E o fato de ser gaúcho, ele ficou assim. Ele é autor do hino do Grêmio, né? Sempre é bom lembrar também. Ele ficou meio à margem, quando a bossa nova explodiu, e Rio e São Paulo mandavam no mercado fonográfico, com os grandes cantores, sei lá o quê. O Lupicínio era gravado por alguns deles, mas a figura do Lupicínio ficou meio escanteada. Mas o Lupicínio foi um grande cantor, foi um grande compositor, tinha uma composição assim muito pesada, vamos dizer assim, a casa você chegasse, esses moços e tal. Uma grande intérprete dele foi a saudosa Elza Soares, mas marcou. Esse tem um nome marcado na história da música popular brasileira. Era muito bom. E o Quem hino faz dele do anos Grêmio é hoje, um dos melhores, um dos 61, mais mas parece. bonitos, né? Sim, até a É um pé dos nós hinos mais iremos. bonitos dos grandes times brasileiros, né? É. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que depois dos hinos do Martini Babo, o dele é o mais bonito. Eu gosto mais. Na minha ordem, é o quinto mais bonito, porque os quatro cariocas, tirante o Ameriquinha, que é hors concurso, mas também é plágio, não há de ser nada. É, é, André Beltrão faz 61 anos hoje, embora pareça ter 40. Fale dela, sua companheira carioca. É uma carreira sempre de atriz, assim, eu acompanhei várias coisas, tanto de é, comédia, né? Pode ser, ela é mais conhecida por comédia, mas que ela tem papéis dramáticos bons também, né? E tem essa característica, assim, de ter uma identificação com o Rio muito forte, ser meio malandra, boquirrota, né? Nos personagens que ela faz, várias das séries. Eu gosto muito do jeito da Andréa de ser atriz, né?
Desde lá de trás, ela já começou com essa carreira. Eu acho que é difícil não ver um papel dela que você acha legal, que você não ria. Enfim, eu gosto muito do trabalho dela. Muito bem. Um imortal corintiano faz anos hoje, nascido em 85, Fábio Santos. Fábio Santos é campeão mundial pelo Corinthians e isso o torna um imortal da Fiel. Hoje comentarista da ESPN. Hoje também é aniversário, Marrinha, da morte de Vitor Jara, num É, estádio de o- futebol. Diga. no Estádio Nacional. Não, É, ele não morreu no Estádio Nacional. Ele não morreu no Ele Estádio morreu no Nacional, Estádio né? Tem Menor. essa versão, mas ele Não. foi para o Estádio Nacional, mas depois é que ele é Isso, assassinado, né? Posteriormente. isso, Mas isso. foi detido no Estádio Nacional. Ele era um compositor ligado à classe popular e tinha canções de protesto. E aí, quando chegou a ditadura chilena, o Pinochet foi assassinado, como tantos outros. E as músicas tem um documentário, agora eu não estou lembrando, mas tem um documentário bem legal numa dessas sobre o Vitor Hara, eu acho que é na Netflix, e que eu já assisti uma parte dele contando uma história, porque ele depois foi um cara que teve muita repercussão fora do Chile. Né? Ele virou um certo símbolo, ícone de revolução por conta desse fim aí trágico que ele teve pelo seu engajamento, mais um dos assassinatos pela ditadura chilena. De fato, também já vi esse documentário, é brilhante e ele tem até hoje seguidores que, evidentemente, né, pelas Você lembra do condições nome, trágicas Juca? dele, Deixa eu né, ver se eu acho aqui para falar para as pessoas. ele é meio que uma figura santificada muitos fãs no Chile. Maria Callas faria anos hoje também. Faria anos hoje não, faz hoje anos, morreu em 1977. Nascida em 1923. Também morreu moça, Zé Trajano. Também falando em documentário, tem um documentário sobre ela magnífico também, né? Que mostra que ela. Massacre no Estádio é o nome do Massacre, documentário, isso é só do para Vitor deixar Hara, bem né? claro. Mas É a Maria isso, Callas exatamente. mostra o sucesso, a grandiosidade dela como grande diva da música da ópera, e depois o sofrimento dela, ela reclusa, ela com problemas com prestígio, problemas de casamento, casou com Onassis, e o final da carreira dela foi muito acidentado, ela perdendo a voz, mas marcou, quando você lembra de divas da ópera, o nome dela até hoje é cantado em verso e prosa. E também hoje é aniversário da morte de Lourenço de Aféria, em 2008, nascido em 33. Lourenço de Aféria era um magnífico cronista da cidade de São Paulo. Tinha uma coluna deliciosa na Folha de São Paulo. E ficou muito conhecido também porque foi preso durante a ditadura, embora fosse um homem de centro, mas porque numa coluna em que ele homenageava um bombeiro que salvou uma criança que caiu numa jaula no zoológico de São Paulo, diz que este é o verdadeiro herói nacional, e não o Duque de Caxias, que tem uma estátua na praça como é que é? Tem uma estátua na Praça da República em São Paulo, onde os pombos defecam. Por causa disso, os militares mandaram prendê-lo, acredite você ou não, e foi preso. O corintiano Lourenço de Aféria é uma figura com quem eu convivi e de quem gostava muitíssimo. Fica aqui uma homenagem a ele, a viúva dele é viva até hoje, é uma figuraça também. E vamos ao cartão dourado.